Vamos ler juntos nessa noite Filipenses capítulo 2, como fazemos cada quarta-feira até encerrarmos este capítulo. Então leiamos juntos em oração Filipenses 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei.
Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Aleluia! Hoje nós vamos meditar nesse tema que vocês estão vendo agora no slide. Diga: alegria espiritual. Aleluia. Bom, a alegria espiritual que nós vamos ver, com certeza já sabemos que ela é fruto do Espírito Santo na vida dos verdadeiros filhos de Deus, das verdadeiras filhas de Deus. Quem tem o Espírito, isso é provado. A evidência da habitação do Espírito Santo em nós é a produção do seu fruto, que tem 9 características, e uma delas é a alegria. Alegria espiritual. A gente olha para o mundo hoje, mesmo tendo tanto sofrimento no mundo, tanta morte, tanto homicídio, tanta coisa no mundo, mas parece que a humanidade é alegre. A humanidade não é triste. A humanidade é alegre. Mas a alegria que eles têm não é, nem chega perto de ser comparável à verdadeira alegria espiritual que só quem é de Deus experimenta, e é essa alegria que vai reinar no céu. Hoje reina em nosso interior, na alma daqueles que pertencem verdadeiramente ao Senhor, porque só neles habita o Espírito, e só neles o Espírito de Deus produz essa alegria espiritual. Muito bem, esse é o nosso tema de hoje, graças a Deus. Esse tema faz parte desse parágrafo maior que vai do versículo 12 ao 18, cujo título é, repita, Santificação em Cristo. Quanto mais alguém progride na sua santificação, mais alegria espiritual recebe. Por isso que a tristeza espiritual pode ser um aviso dizendo que essa pessoa não está se santificando. É impossível se santificar e não receber como fruto dessa santificação a alegria espiritual. Faz parte da nossa santificação, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Gente fraca não consegue se santificar. Gente fraca não tem força para se santificar. A alegria do Senhor é a nossa força para nos santificarmos em Cristo Jesus. Muito bem, esse parágrafo tem um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento nós terminamos na semana passada, quarta-feira passada, cujo título é, diga, responsabilidade espiritual.
cada um é responsável diante de Deus pela sua própria santificação. A santificação é uma obra pessoal. Eu me santificar não significa que outros ao meu redor estão sendo também santificados. Não. Cada um deles tem que se santificar. É verdade que a nossa santificação pode influenciar positivamente outras pessoas, mas não santificá-las. A santificação delas depende delas, de cada uma delas. Por isso Paulo escreveu dizendo assim, ó, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou pastor aqui, tem gente que pensa que o pastor vai dar conta das ovelhas. Não, eu não vou dar conta de nenhum de vocês para Deus, sabia? Eu vou dar conta diante de Deus se eu ensinei para vocês a palavra de Deus. É disso que eu vou dar conta. Se eu exerci o ministério pastoral de conduzir vocês como ovelhas de Cristo às verdes pastagens da palavra de Deus. É disso que o pastor vai prestar contas. Agora o pastor conduz as ovelhas às pastagens, mas são as ovelhas que têm que comer o pasto. Cada ovelha que tem que comer. Se o pastor conduz ovelhas ao pasto e elas não comem as pastagens, então elas ficam fracas e não é culpa do pastor, porque o pastor as conduziu às pastagens. Elas é que vão dar conta se não comeram o alimento que foi oferecido, ao qual foram conduzidas. Entendeu isso? Eu vou prestar contas diante de Jesus se eu ensinei bem e corretamente toda a palavra de Deus. É assim que o pastor presta conta diante de Deus. Agora, cada um de vocês e eu também, cada um dará contas da sua pessoal santificação. Bem entendido, irmãos? Então, glória a Deus. Então, arregaça as mangas e manda ver, santifique a sua vida. Cada um sabe onde o calo aperta e cada um sabe onde tem que se santificar. Muito bem, o resultado dessa santificação, do cumprimento evolutivo, progressivo dessa responsabilidade espiritual é a alegria espiritual, assim como todas as outras 9 características do fruto do Espírito, que está aqui na conclusão desse texto, conclusão nos versículos 17 e 18. Então diga, alegria espiritual. Esse é o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos ficar com esses 2 versículos, porque os 2 versículos funcionam como se fosse um só. O único tema dentro deles, dos 2 versículos, é a alegria espiritual. O versículo 17, eu coloquei esse título aqui, diga, alegria no sacrifício. E o versículo 18, eu dei o título, diga, alegria na comunhão. Aleluia, muito bem. Aqui nós temos um movimento de generalização. Então, generalização é um movimento do particular para o geral, tá? O particular é o sacrifício de cada um. O sacrifício que cada um tem que fazer na sua santificação. E o geral é, se eu faço a minha parte do sacrifício, se a Sandra faz a parte dela, se a Michele faz a parte dela, se o João faz a parte dele, se cada um de nós fazemos a nossa parte no sacrifício pela nossa santificação, juntos experimentamos a alegria da comunhão. O que nós temos em comum? Estamos todos nos santificando juntos na presença do Senhor. Aleluia.
Essa é a nossa comunhão. O que traz a comunhão que traz alegria é saber que juntos estamos no mesmo caminho, na mesma palavra, na mesma verdade, na mesma fé, no mesmo Espírito, sendo santificados para chegar na glória. Então, essa é a verdadeira comunhão. Amém? Muito bem. Versículo 17, alegria no sacrifício. Paulo disse assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Repitam, glória a Deus. O primeiro aspecto aqui é um aspecto já ocorrido na história, podemos chamar então de um aspecto histórico, que o apóstolo Paulo, assim como os demais apóstolos de Cristo Jesus e tantos outros servos e também servas de Cristo Jesus, foram sacrificados, foram martirizados e deram mesmo as suas vidas pelo serviço da fé. O serviço da fé é a pregação do Evangelho. A fé vem pela pregação, Romanos 10, 17. E a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, essas pessoas, esses pregadores e também pregadoras na história, representados aqui pelo apóstolo Paulo, que pregaram a palavra e consumiram as suas vidas. Esse foi um sacrifício. Sacrificaram as suas vidas para que a palavra de Deus fosse pregada, fosse anunciada ao maior número possível de pessoas aí no mundo. E muitos deles foram martirizados, ou seja, mortos por causa da perseguição e do ódio do mundo contra o Evangelho, mas nem todos foram martirizados assim, com morte. Muitos trabalharam arduamente até o fim de suas vidas e morreram quietinhos lá na cama, na sua casa, doente, alguma coisa assim. Morreram porque acabou, completou a sua idade, morreram, mas foi uma vida oferecida em sacrifício pelo serviço da fé, pela pregação da palavra de Deus. E todas essas pessoas, elas, quando encontrarmos com elas no paraíso, poderemos entrevistá-las. Elas vão dizer que não se arrependem nem um pouco de ter se oferecido em sacrifício pelo serviço da fé. Fizeram isso com alegria. É uma tremenda alegria ser instrumentos de Deus para anunciar a palavra da fé para outras pessoas. Amém? Quem dera todo cristão sentisse essa alegria. A maior parte dos cristãos sente a vergonha de falar para os outros de Cristo. Não tem vergonha de falar de um monte de assuntos, mas tem vergonha de falar de Jesus. Não tem alegria de falar de Jesus. Não, Paulo está dizendo assim, né, traduzindo bem para o português aqui, né? Ainda que eu seja oferecido em sacrifício por falar de Jesus para vocês, eu me alegro nisso. Eu me congratulo, eu sou grato a Deus e me alegro em poder oferecer a minha vida como sacrifício para o serviço da vossa fé. Glória a Deus. Muito bem, essa mensagem muito importante é tirada aqui desse aspecto, dessa dimensão histórica deste texto. Mas eu quero usar aqui a dimensão espiritual desse texto, dentro do contexto que nós estamos trabalhando aqui em Filipenses 2, desde o versículo 12, que é, dentro desse contexto, o tema da nossa santificação. Por isso eu quero analisar com vocês a palavra sacrifício. Sacrifício. Só existem
2 sacrifícios que Deus aceita. Fora esses 2, Deus não aceita mais nenhum sacrifício. Pode fazer o sacrifício que quiser. Tem gente por aí no mundo fazendo um monte de sacrifícios, e a Bíblia chama esses sacrifícios de tolos. O catolicismo faz sacrifícios, em meio ao protestantismo, especialmente no protestantismo pentecostal e neopentecostal, tem um monte de sacrifícios de tolos. Tem sacrifícios no espiritismo, tem sacrifícios em tudo quanto é religiões por aí, pelo mundo afora, na história. Sacrifícios são coisas históricas ligadas a várias religiões. Na antiga aliança existiam rituais de sacrifícios específicos para aquela aliança, especialmente o sacrifício do cordeiro, o animalzinho que era morto, sacrificado na Páscoa, porque ele era uma profecia para o povo da antiga aliança, que Deus ia enviar o verdadeiro cordeiro. Esses sacrifícios já perderam a sua validade, não existem mais, não são mais realizáveis. Deus não aceita mais esse tipo de sacrifícios. Acabou. Agora só tem 2 sacrifícios que Deus aceita, só 2 sacrifícios. O primeiro já foi completamente realizado, foi o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi perfeito, foi completo e foi suficiente. Foi suficiente para quê? Para aplacar a justa ira de Deus contra nós. Deus estava irado conosco, mas Jesus morreu em nosso lugar, levando a nossa culpa e recebendo o nosso castigo. E uma vez que Jesus foi castigado em nosso lugar, Deus então se contenta, se alegra com o sacrifício do seu Filho Jesus e nos perdoa, nos concede o perdão, o sacrifício de Cristo. Só que resta um sacrifício ainda que Deus aceita, e não só aceita, mas Ele requer de nós, que é o sacrifício resultante, consequente do sacrifício de Cristo. Porque uma vez que Cristo se sacrificou por mim, agora é a minha vez de me sacrificar para ser santo como Ele é santo. Esse sacrifício, esse segundo sacrifício, resultante do sacrifício de Cristo, porque se alguém pensar assim, só o sacrifício de Cristo tá bom e eu não preciso mais fazer nenhum sacrifício, essa pessoa não vai para o céu, porque ela não deu ao sacrifício de Cristo a resposta recíproca que precisa ser dada, e que é o nosso sacrifício. A palavra sacrifício é uma palavra, já falei isso aqui em outras ocasiões, mas quando dá essa oportunidade eu volto a falar. A palavra sacrifício, ela vem da junção de 2 palavras no latim, que é a nossa língua mãe. A língua mãe da língua portuguesa é o latim, que foi a língua falada no antigo Império Romano e que era falada aí na época do 1º século, na época de Jesus e dos apóstolos. Todo mundo que fazia parte, que era colônia, como Israel era colônia do Império Romano naquela época, falava o latim. A palavra sacrifício vem de 2 palavras no latim, a palavra sacri mais a palavra ofício,
Sacre mais ofício, juntando as duas virou sacrifício. Sacre mais ofício. Sacre significa sagrado ou santo. Sagrado ou santo. E ofício significa trabalho. Trabalho. Antigamente as pessoas não perguntavam umas para as outras qual é a sua profissão. Perguntavam assim, qual é o seu ofício? Ou seja, qual é o seu trabalho, qual é a sua profissão? Elas perguntavam, qual é o seu ofício? O que você faz? Porque a palavra ofício, que é trabalho, ofício é trabalho, a palavra ofício tem dentro dela a raiz do verbo fazer, que em latim é o verbo facere, o verbo fazer. Então, qual é o seu ofício? É o que você faz na vida, o que você faz. Então, ofício é o que você deve fazer, o que Deus espera que nós façamos diante do grande sacrifício de Cristo. Bom, Jesus já ofereceu seu sacrifício, então vou cruzar os braços e não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Está errado. A palavra de Deus nos manda fazer. Nos manda fazer. Nós temos um ofício a realizar. Temos um trabalho a realizar. Temos um trabalho a realizar. Temos um trabalho santo a realizar. Temos um sacriofício. Temos um santo ofício a realizar. Temos um santo trabalho a realizar. Esse santo trabalho é a nossa santificação. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E um texto muito forte que fala, sobre sacrifício é Romanos 12:1 e 2. Vamos reler esse texto. Romanos 12, 1 e 2. O versículo 1, Paulo disse assim: rogo-vos, pois. Sabe o que esse pois está dizendo aqui? Está fazendo aqui nesse versículo 12? Rogo-vos, pois. Esse pois aqui no capítulo 12, versículo 1, está dizendo assim para nós: olha, diante de tudo que eu escrevi, Paulo está dizendo assim, diante de tudo que eu escrevi aqui até o capítulo 11, o que Paulo escreveu até o capítulo 11 foi sobre salvação. Diante de tão grande salvação que Deus nos deu, portanto, rogo-vos, portanto, então, por causa disso, eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, olha o sacrifício aí, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este sacrifício de apresentar o corpo a Deus é o culto, é o real culto que louva a Deus, é o culto que adora a Deus, é o culto que exalta a Deus. Qualquer culto onde os cultuantes não realizam este sacrifício, não se entregam, não se apresentam, não se oferecem plenamente, não se entregam completamente a Deus, não entregam completamente a Deus toda a sua vida, esse culto é falso. Essa pessoa é um falso cultuante. E essa pessoa não é adorador
que adora ao Pai em espírito e em verdade. E quando não é adorador, é profanador. Quando o que o cultuante apresenta diante de Deus não é adoração, automaticamente é profanação. Profanação é o contrário de adoração. E dentro da palavra profanação está a palavra fana, que significa face. Profanar é se comportar mal diante da face de Deus. Profanar é se comportar diante da face de Deus de maneira indigna. Isso é profanar o nome de Deus. Isso é profanação. É o extremo oposto da adoração. Da adoração a Deus, que é a mesma coisa que louvor, e que eu já expliquei muitas vezes, que é obediência a Deus. Oh, sim. Deus enviou o seu Filho para realizar o primeiro sacrifício que ele aceita, e Jesus, pela sua obediência, como vimos aqui largamente em Filipenses capítulo 2, foi obediente até a morte de cruz. Ele realizou o seu sacrifício. Agora é a nossa vez de ser obedientes e realizar o nosso sacrifício. Quando Deus chamou a Abraão, Ele só fez uma forte revelação a Abraão que ele tinha que fazer, porque até o dia dessa revelação, Abraão estava assim cheio de interrogações. O que o Senhor quer de mim? Ele me mandou sair da casa do meu pai, mandou vir para uma terra que Ele ia me mostrar, né? E agora aqui nessa terra Ele disse que vai me dar um filho da minha esposa, nós somos já velhos, Deus vai fazer esse milagre, mas o que Deus quer realmente de mim? Quando foi que a revelação veio plenamente para Abraão? Depois que Deus mandou Abraão fazer um sacrifício. Mandou ele matar lá umas aves, colocar em cima de um altar, aquelas aves, partir elas no meio, matar. Sacrifício envolve morte, tá? Sacrifício envolve morte. No primeiro sacrifício envolveu a morte de Cristo. No nosso sacrifício envolve a morte do nosso eu, a morte do nosso ego. Quem quiser manter o seu eu, seu ego, seus pensamentos, suas ideias, suas vontades e não morrer, não serve para Deus. Não fez sacrifício, não fez o sacrifício. Deus mandou Abraão matar aquelas aves e parti-las no meio, partir as aves no meio e colocar aquilo lá em cima de um altar. E mandou Abraão vigiar sobre esse sacrifício. Por quê? Aves mortas ali, né? Atrai aves de rapina. As aves de rapina, lá os urubus, os corvos, queriam vir comer aquele sacrifício que Abraão estava apresentando. E para que, como esse sacrifício não era, Abraão não estava matando bichos para as aves comerem, era um sacrifício para ser um sacrifício agradável diante de Deus, por isso Deus exigiu dele este sacrifício. Abraão tem que ficar acordado muitas horas, tem que fazer uma vigília ali, o sono vinha aos seus olhos, as pálpebras começavam a querer fechar, e ele acordava e espantava as aves de rapina, até que num determinado momento, o céu se abriu e Deus mandou fogo, e passou o fogo no meio do sacrifício, no meio das aves que ele havia cortado. Quando passou o fogo ali, Deus sentiu o cheiro suave do sacrifício, e ali
diante do cheiro suave do sacrifício, Deus revelou a Abraão o seu plano. Olha, Abraão, eu te chamei porque eu vou fazer de você uma grande nação. Essa nação vai ser escrava no Egito. Abraão não ia estar vivo mais na época do Êxodo, na época de Josué, mas Deus revelou para ele tudo o que ia acontecer naqueles anos, nos quais ele não mais estaria vivo, mas ele estava sendo o pivô, o primeiro que Deus chamou para a realização dos seus planos. O nosso sacrifício não é matar aves, não tem altar para colocar a ave em cima. O nosso sacrifício é oferecer-nos plenamente a Deus. Esse é o significado do que nós vimos aqui durante a semana passada. Vimos domingo à noite sobre 2 Crônicas 16:9, que os olhos de Deus passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, para gente consagrada, para gente, oferecida em sacrifício, oferecida por libação diante de Deus, para gente que abriu mão de ser donos de sua própria vida, porque querem que a sua vida tenha um só dono. A minha vida pertence ao Senhor, a minha vida não pertence a mim. Aqui em Romanos 12, a apresentação do corpo não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Portanto, esse corpo aqui está dotado de alma e de espírito. E como a santificação acontece especialmente na alma, foi que Paulo escreveu o versículo 2: e não vos conformeis com este século. Ou seja, Deus não aceita de forma alguma que as pessoas que hão de morar no céu sejam conformadas ao mundo. Vivam conforme o mundo vive, vivam conforme os mundanos vivem, pensem como os mundanos pensam, gostem do que os mundanos gostem, se divirtam com que os mundanos se divertem, assumem os mesmos atos que os mundanos também assumem e gostam disso porque são do mundo. Quem é do mundo ama o mundo e ama as coisas do mundo. Deus não quer ver nada disso em nenhum dos seus filhos e filhas eleitos. E aqui está uma grande prova de eleição. Verdadeiros eleitos deixam de ser mundanos em tudo na sua vida. Em cada pensamento, em cada sentimento, em cada palavra, em cada ação. O estilo de vida de quem é de Deus é o estilo de vida de quem está se oferecendo em sacrifício vivo. Somos sacrifícios vivos, andando por aí no mundo, no meio de gente morta, de pessoas que estão espiritualmente mortos em pecados e em delitos. Deus quer nos ver andando no meio dessas pessoas como sacrifícios vivos, porque é de nós que vai subir o cheiro suave do sacrifício. O cheiro suave do sacrifício é o cheiro da obediência. Sabia que o nariz de Deus cheira cada um de nós? Para ver se tem cheiro de obediência ou se é cheiro de desobediência. Cheiro de desobediência
desagrada a Deus. O fedor de Sodoma e Gomorra subiram diante do trono de Deus, e Deus desceu para destruir essas cidades. O fedor do mundo e do mundanismo está subindo diante dos olhos de Deus, do trono de Deus, e os 7 cálices da sua justa ira estão se enchendo para se derramar sobre essa humanidade. Quando Jesus morria na cruz do Calvário, quando Jesus disse: Pai, tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, Deus sentiu o cheiro suave da obediência do seu Filho Jesus. Então, as trevas acabaram. Esses filmes que fazem por aí da crucificação de Jesus, está tudo errado, viu? Quando Jesus morreu é que teve trevas. Não, teve trevas enquanto Jesus estava crucificado. Assim que ele morreu, as trevas se dissiparam. Assim que ele morreu, as trevas acabaram. E o véu do santuário lá dos judeus foi rasgado de alto a baixo, porque Deus não quer mais aquele santo dos santos, não. O verdadeiro santo foi aquele que se ofereceu na cruz do Calvário, seu Filho. Deus sentiu o cheiro suave do sacrifício de Jesus. Agora, Deus quer sentir o cheiro suave do nosso sacrifício. Sacrifício é sacri-ofício, é fazer um trabalho santo, fazer o que é santo. Nunca fazer o que não é santo, nunca, para agradar ninguém. Pode ver que pessoas mundanas se agradam de ver crentes fazendo coisas que eles fazem. É porque você está fazendo um sacrifício ao contrário para eles, e está profanando Deus, está desrespeitando a Deus. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que alegrar aquela pessoa. Você quer alegrar aquela pessoa, então você tem que fazer alguma coisa do mundo com ela. Desagradou a Deus. Quem agrada a Deus vai desagradar todos os mundanos, sejam eles quem forem. Quem quiser agradar a Deus vai desagradar todos os mundanos, porque não vai, como diz no livro dos Salmos, oferecer as suas libações de sangue, não vai oferecer os seus sacrifícios aos ídolos, vai se oferecer a Deus como sacrifício santo, como sacrifício puro, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quem ama o mundo não agrada a Deus. Tiago 4:4, Tiago disse, não foi infiéis, na nossa Bíblia colocou infiéis. Tiago chamou aqueles crentes de adúlteros. Adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem se constitui amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Paulo diz em Romanos 5 que éramos inimigos antes da conversão, mas somos convertidos para ser amigos. E Jesus disse, vós sois meus amigos se fizer o que eu vos mando. Fazer o que Jesus manda é fazer o que é santo, é sacri-ofício, é fazer o que é santo. O que é profano eu nunca mais vou fazer. O que é profano eu nunca mais vou fazer. As coisas profanas estão fora da minha vida, porque eu sou de Jesus. E eu tenho que vigiar sobre esse sacrifício. Eu tenho que vigiar sobre esse sacrifício, porque as aves de rapina, que representam os demônios, querem roubar esse sacrifício de Deus.
O ladrão vem roubar, matar e destruir. Ele quer nos roubar de Deus. Que é isso? Você não precisa sacrificar assim, não. Olha quanta coisa boa tem no mundo. Você tem que experimentá-las. Você vai ficar sofrendo aí à toa. Que é isso? Deus vai compreender. Deus é amor, né? Depois Deus te recebe do mesmo jeito. Experimenta tudo que é do mundo. Essas são as aves de rapina. Abraão não deu nenhum pedaço do seu sacrifício para as aves de rapina. Ele espantou, ele vigiou e espantou as aves de rapina. Jesus disse a mesma coisa em Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Sede vigilantes. 1 Pedro capítulo 5, sede sóbrios e vigilantes. O diabo anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguma coisa para ele tragar, para ele abocanhar. Ele quer pegar para ele o sacrifício. E Pedro diz: resisti-lhe firmes na fé. Porque você não está sozinho. Nós temos tantos outros. Pedro vai falar: tantos outros ao redor do mundo. Os eleitos de Deus ao redor do mundo, onde quer que estejam, estão também fazendo o mesmo sacrifício. Então, é por isso que Paulo fala aqui na alegria da comunhão. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Alegrai-vos e congratulai-vos comigo, porque pela mesma razão, assim como eu sou oferecido em sacrifício, cada um de vocês é oferecido também em sacrifício. Nós somos a oferta pura para Deus. Deus requer esse sacrifício. Deus requer esse sacrifício. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 16:24: se alguém quer me seguir, tem que fazer o seguinte sacrifício. Tem que fazer o seguinte sacrifício: negue a si mesmo e tome a sua cruz. Aí pode me seguir. Sem essas considerações, sem essas exigências, eu não aceito ninguém me seguindo. Desde o início do século XX, inventaram a heresia de aceitar Jesus. E colocou em todo final de pregação uma coisa que se chamava apelo, para fazer um apelo a quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Parece que Jesus é uma mercadoria da feira. Hoje tem dia de feira ali, né? Quem quer maçã, quem quer banana, quem quer alface, quem quer Jesus? Parece que Jesus é uma mercadoria barata. Esse negócio de aceitar Jesus é uma heresia. Nenhum ser humano tem a capacidade de aceitar Jesus, porque a alma decaída não aceita Jesus. E quando as pessoas fazem isso, fazem por uma coação, porque de alguma forma foi coagida por alguém, teve as suas emoções ou a sua consciência manipuladas por alguém. Porque quem traz Jesus aqui para dentro de nós é só uma pessoa, o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus faz isso. Não depende, como diz em Romanos 9, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E aí Paulo chegou na conclusão: então ele usa de misericórdia com quem ele quer e ele endurece a quem ele quer. E com aqueles que Deus usa de misericórdia, manifestando na vida deles a superabundante graça da salvação, a resposta que essas pessoas vão dar é: eu vou realizar o sacrifício que eu tenho que realizar. Eu vou entrar pela porta estreita, eu vou andar pelo caminho apertado,
que são poucos que conseguem, mas são poucos os escolhidos. Eu vou andar porque esse caminho é o meu Senhor. Essa porta é o meu Senhor. João 10:9, eu sou a porta. Esse caminho é o meu Senhor. João 14:6, eu sou o caminho. E eu vou ser como Deus mandou Josué ser, no Josué capítulo 1, seja forte e corajoso para não te desviares, nem para a direita, nem para a esquerda, de cada uma das palavras desse livro da lei, ou seja, desse caminho. E Hebreus 12, percorrei a carreira que vos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Domingo eu falei sobre a intimidade com Deus. Vamos fazer um link aqui. Essa intimidade com Deus é para quem ofereceu o sacrifício. Depois que Deus sente o cheiro suave do sacrifício, Ele abre a intimidade dele. Muita gente quer ter intimidade com Deus, mas não faz o que é santo, não faz o seu sacrifício, quer ser um crente conformado com o mundo. Não. Continuando Hebreus 12:2, e não vos conformeis com este século. Este século significa este mundo. Em grego aqui tem a palavra aion, que foi traduzida aqui por século, e que significa o estilo de vida que as pessoas nesse mundo vivem. Não pode ser o estilo de vida dos filhos de Deus. O estilo de vida dos filhos de Deus tem que ser o estilo de vida que Jesus viveu aqui nessa terra. Jesus não veio ao mundo apenas para fazer o sacrifício da sua morte para nos salvar, mas também nos dar um modelo de estilo de vida. Como eu devo viver? Como Jesus viveu. Como você deve viver? Como Jesus viveu. Como você deve pensar? Como Jesus pensou. Como você deve falar? Como Jesus falou. Como você deve se comportar? Como Jesus se comportou. Como você deve se conduzir? Como Jesus se conduziu. Como você deve obedecer a Deus? Como Jesus obedeceu, sendo obediente até a morte, seja lá como essa morte for. Amém, amados? Esse é o sacriofício. Esse é o sacrifício que nós temos que oferecer, e Deus quer ver a gente oferecer isso com alegria. Aleluia. Porque esse sacrifício não é inválido, porque o que valida o nosso sacrifício é o sacrifício de Jesus, que já foi perfeito. Já temos o sacrifício perfeito para validar o nosso sacrifício. Então, não vos conformeis com este século, mas sede transformados. Já falei para vocês que esse transformai-vos aqui está errado, né? Não está na voz ativa, mas Paulo escreveu na voz passiva. Sede transformados. Transformados. Transformação aqui está fazendo uma oposição à conformação. Não vos conformeis, sede transformados. Não vos conformeis com o mundo, sede transformados. Qual é a transformação que Deus quer fazer em nossa vida? Romanos 8, 29 e 30. A transformação que Deus quer fazer em nossa vida é nos transformar à imagem perfeita do Filho de Deus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos parecidíssimos com Ele, irmãos que pensam como Ele, que falam como Ele, que vivem como Ele, que se comportam como Ele, que se conduzem como Ele, que obedecem ao Pai como Ele. Isso é ser genuinamente, bíblica e espiritualmente cristãos. Como Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Aleluia, isso é transformação. Então, e não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. A renovação da nossa mente, ocorre enquanto esperamos, vigiando, para que ninguém roube o nosso sacrifício. Enquanto isso, não estamos dormindo, estamos acordados. É hora de despertardes do sono. A salvação está mais próxima de nós do que quando abraçamos a fé, disse Paulo. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios capítulo 5. Desperta e, como um povo que recebeu de Deus despertamento espiritual, é para estar espiritualmente acordados, espiritualmente diligentes, espiritualmente atentos, para gastar a nossa vida no processo da renovação da nossa mente, meditando na palavra de Deus de dia e de noite. A mente é renovada pelo ministério do Espírito Santo, usando a sua espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a palavra viva e eficaz, que penetra como espada de dois gumes, renovando a nossa mente, destruindo fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia. Isso é renovação da mente. Isso é renovação da mente, e é por meio da renovação da mente que nós poderemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então abra em 1 Tessalonicenses 4. Eu sempre falo 4:3, mas tem um contexto aí, que é do 3 até o 8. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 8. Aleluia. No 2, Paulo fala que essas são as instruções da parte do Senhor Jesus. As instruções da parte do Senhor Jesus vem aqui, do 3 ao 8, 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Todos abriram? Todos abriram? Abriram, acharam aí no celular. Hoje em dia tem essa modernidade, não tem problema não. Achando a palavra, pode ler daí. Ok? Acharam aí todo mundo? Então, vamos ler juntos. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Esse é o texto completo da expressão bíblica da vontade de Deus, a nossa santificação. Perceba aí que a santificação, a palavra santificação, está no versículo 3, está no versículo 4 e está no versículo 7. Repetição de 3 vezes. Então 3 vezes, diga:
santificação, santificação, santificação. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus que está lá na oração do Pai Nosso. Pai, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é a nossa santificação. Jesus nos salvou para que nós sejamos santos, para que sejamos santificados em tudo na nossa vida. A santificação é o nosso trabalho santo, é o nosso sacriofício. Por que as pessoas, quando fala sacrifício, por que a palavra sacrifício, ela se transformou na definição de alguma coisa difícil? Vai ser um sacrifício, quer dizer, vai ser difícil, sacrificante, tá? Difícil, sacrificante. Bom, tem a sua lógica. É por ser difícil que muita gente não tem a capacidade de entrar pela porta estreita. É por ser difícil que muita gente não tem a capacidade de andar no caminho apertado. A Bíblia nunca disse que a salvação era fácil. Quem está dizendo isso, que a salvação é fácil, são as heresias que estão pregando por aí afora. A Bíblia diz que a salvação é difícil. 1 Pedro capítulo 4, versículo 18, Pedro faz essa pergunta: se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Todo mundo sabe a resposta, ele vai comparecer no lago de fogo e de enxofre. No céu é quem foi salvo com dificuldade. Por isso que ofício significa trabalho, e todo trabalho é difícil. Quem anda por aí procurando trabalho fácil, não consegue trabalho em lugar nenhum, porque todo trabalho aonde encontrar vai ser difícil e vai ter dificuldades a serem enfrentadas, é ou não é? Todo trabalho apresenta dificuldades. Quer ser um bom profissional, quer ganhar o bom salário aí de ser um bom profissional, tem que enfrentar as dificuldades da profissão, tem que enfrentar as dificuldades do trabalho. Para ir para o céu tem que enfrentar as dificuldades da santificação. É com dificuldade que o justo é salvo. Mas ele é salvo em Cristo Jesus. E essa salvação já nos alegra hoje, já traz alegria espiritual para nós hoje. Olha, a alegria espiritual, ela vai aumentando e se estabelecendo na nossa vida, né? A alegria espiritual não significa apenas que você tem que ficar rindo para as quatro paredes o tempo inteiro, rindo para os quatro cantos do mundo o tempo inteiro, dando gargalhadas o tempo inteiro, né? Sorrindo o tempo inteiro. Teve até heresia por aí que inventaram uma tal de unção do riso, que as pessoas na igreja tinham que ficar rindo. Isso é falso, irmãos. A alegria espiritual, ela é resultado de satisfação interna, satisfação interior da alma. O que Jesus disse para a mulher samaritana: todo aquele que beber dessa água do poço H2O voltará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A água que eu lhe der será uma fonte dentro dele, uma fonte de água da vida jorrando para a vida eterna. Nunca mais terá sede significa que estará para sempre satisfeito. Satisfeitos em Jesus, tá? O povo que morreu no deserto,
é porque eles não se satisfizeram com Deus, não se satisfizeram com o que Deus estava lhes dando, e começaram a achar que quando estavam no Egito eles tinham mais, eles estavam melhor. Deus se irou contra eles e morreram todos no deserto. Murmuraram contra Deus, murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão, murmuraram até contra o maná que Deus fez chover do céu, murmuraram nas águas de Meribá. Leia o Salmo 95 e Deus fala: por 40 anos esse povo me tentou no deserto. Por isso eu jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Gente que não se satisfaz em Cristo, que não se satisfaz em Deus, é porque não conhece a Deus, não entra no descanso. Eles querem continuar buscando coisas no mundo para se satisfazerem, porque não tem Deus, estão vazios. Quem tem Deus não se embriaga mais com o vinho do mundo, mas se enche do Espírito. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando de coração hinos e cânticos espirituais, dando por tudo graças a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças, por isso que nós passamos aqui pelo Filipenses 2:13, sem murmurações, ao invés de murmurações, ações de graças. Pessoas alegres em Jesus, pessoas com alegria espiritual, são pessoas que estão satisfeitas com tão grande graça, com tão grande salvação, e não querem outra coisa a não ser estar cada dia mais perto do Senhor. Porque é para lá que nós vamos.